Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mago Príncipe do Oriente e eu venho aqui mais uma vez repetir o que eu sempre tenho falado nos meus vídeos. Eu acredito sim que a religiosidade, sistemas de religiões que trazem aspectos de magia envolvidos, elas seguem preceitos, seguem mestres anteriores a você, aos quais lhe ensinaram, né? E você aprendeu com essas pessoas, mas eu acredito também que a espiritualidade ela tem que ter um lado de uma mecânica, matemática, de uma ciência exata, intelectual. Certo, pessoal? E eu espero que vocês estejam estudando. Gente, eu venho hoje tratar de um assunto que se chama a lei do retorno. Esse assunto que está sempre em pauta, sempre as pessoas estão comentando sobre isso. Inclusive eu estava esses dias num determinado local e uma pessoa, as pessoas sempre gostam, né, de falar desses assuntos, ainda mais se a pessoa está envolvida intimamente com a religião, com a religiosidade ou com alguma questão espiritual, né? Então, o pessoal fala muito da lei do karma, da lei do retorno, lei de ação e reação. E hoje eu decidi fazer esse vídeo para falar dentro da magia como que nós vemos isso, certo? E também posicionar cada coisa no seu lugar. Eu percebo que as pessoas estão fazendo uma miscelânea de coisa e confundindo e misturando sistemas de linhas filosóficas de pensamentos diferentes. Então vou fazer esse vídeo para explicar porque as pessoas, o que acontece? Por exemplo, devido a uma cultura, o Brasil já colonizado, né? O Brasil foi colonizado por vários povos de vários lugares. Então a fusão de sistemas religiosos está muito presente no nosso país, né? Então o que acontece? Só que eu percebo que as pessoas elas têm uma mania, virou um traço cultural aqui no Brasil. Você falou de magia, de fazer e aplicar magia. Brevemente a pessoa, Exu Pombagira, não sei o que, Exu, rito de Exu, Quimbanda, não sei o que. Ou outro rito que envolve Exu. Falou de magia, Exu não sei o que. Gente, não existe somente o rito de Exu. E eu acho que isso aí é um traço de falta de cultura aqui no Brasil, que é uma coisa assim complicada, gente. Eu faço também um culto, já expliquei, a Exus dentro de uma chamada independente, de uma quimbanda mais luciferiana. Tem sim entidades fantásticas, o próprio Exu Giramundo, que é uma entidade que me acompanha, fantástica, faz rituais fantásticos. Existem aí outros Exus, né? Existe o Exu Lúcifer também, que é uma entidade fantástica, que tira pessoas que estão do caminho, que estão tramando contra a sua pessoa. São entidades fantásticas. E eu tenho meu respeito a essas entidades, até porque o Exu Giramundo é o meu protetor. E tenho um carinho especial por essa entidade que já provou aí o seu poder. Só que mesmo assim, nem tudo você vai resolver com Exu. Os Exus, eles têm um poder espiritual, mas são limitados dentro do seu poder, porque ele pode não ter, ele tem uma limitação dentro do seu poder e da sua área de atuação. Certo? O pessoal acha que Exu pode tudo? Não. Agora, existem sistemas de magia para atuação dentro do propósito, se sendo difícil ou não sendo difícil, né, para que aquilo aconteça. Se for dentro de uma quimbanda luciferiana, vamos utilizar o determinado Exu e vamos trabalhar.
Se eu perceber que aquela entidade é limitada, ela não consegue resolver, terá que ser usado outro sistema de magia. Então hoje nós estaremos falando sobre a tal lei do retorno e falar de outros assuntos que estão englobados. Gente, primeira coisa aqui, o primeiro tópico, que eu vou até anotar aqui, primeiro tópico que eu vou anotar aqui, primeiro que nós temos que entender, o primeiro tópico aqui, o conceito das egrégoras. Conceito das egrégoras. Eu percebo que as pessoas não entendem isso daí. Gente, vamos ser inteligentes, eu quero que vocês estudem. Ah, mas é que eu fui iniciado num culto de um sacerdote que veio da África. Tudo bem, mas você também tem que estudar, você tem que ler. Até porque alguém vai pegar um avião aqui e vai lá para a África. Daí aquele sacerdote que veio aqui, está no Brasil, ninguém sabe se isso é verdade. O que eu sei é que tem vários espíritos se manifestando em vários locais, mostrando-se presente, se apresentando para as pessoas através de forças, através de sonhos, de visões espirituais e querendo trabalhar, isso sim. Agora, o fulano de tal vai me provar que ele veio do sacerdote da África, então você tem que ler também. Você tem que ler para que você tenha conhecimento. E não aceite tudo de uma maneira sem um lado inteligente. Vamos ler um livro, vamos estudar, porque na minha visão, eu entendo que a espiritualidade ela é intelectual, matemática, espiritual, ela é uma ciência exata que nós teremos que entender essa mecânica e colocar à prova para que aquilo funcione realmente. Certo? Senão fica um bando de gente aí que diz que cultua, que isso, que aquilo, que acontece, que faz chover. E você vai olhar para a vida da pessoa que é o sacerdote lá, a vida da pessoa está toda bagunçada e ainda quer ajudar os outros. Isso daí para mim é fora de cogitação, certo? Conceito das egrégoras. Falando da lei do retorno, vamos falar primeiro do conceito das egrégoras. O que acontece aqui, o conceito das egrégoras são o quê? Egrégoras são um agrupamento de forças espirituais que está suspensa no astral. Novamente eu vou explicar isso daí. E essas egrégoras, a egrégora de Buda está sendo alimentada pelos milhões de pensamentos as quais as pessoas que acreditam naquela divindade alimentam, os fiéis alimentam a egrégora e a egrégora defende os seus fiéis, os seus protegidos. Aquela egrégora ela é alimentada por os vários pensamentos de pessoas às quais fazem aquele culto. Se cultuam Buda, são alimentados. Se cultuam Krishna, alimenta Krishna. Se cultua Jesus Cristo, ela cultua a egrégora de Jesus Cristo e é protegida pela egrégora. Se ela cultua um deus, Zeus, o deus grego, ela cultua e é defendida pela egrégora. Se você está na Umbanda, você é protegida pela egrégora dos deuses, orixás. Se a tua Umbanda tem regência em orixás, pelos Exus que ali estão, pelo aquele culto, aquele agrupamento de espíritos ali, você é o fiel que alimenta. E aquela egrégora, que são os espíritos que são cultuados pelas pessoas as quais estão dentro daquele culto, são defendidas também pelaquela egrégora. Certo? Agora o que as pessoas não entendem é o seguinte: se você está dentro de um culto, primeira coisa, culto de Exu, na Umbanda, você vai ter que seguir as leis daqui. Não existe esse negócio de você estar lá naquele culto e você vai fazer o que você quer. Se você está dentro da Umbanda, você vai seguir a lei do amor e da caridade da Umbanda e você não vai poder saindo. Até porque existe um acompanhamento das entidades aos quais se manifestam ali e vão estar te observando se você está seguindo as regras daquele segmento espiritual. A Umbanda de lei, a Umbanda, certo? E se você sai, você é protegido pelas forças espirituais. Só que se você não segue as regras, você também é punido, às vezes, pelos próprios espíritos que estão ali. Porque você não está seguindo as regras do amor e da caridade. Você vai sofrer o quê? O que você vai sofrer?
a lei do retorno. Então, assim, existem sistemas que trabalham com a lei do retorno. A Umbanda segue, budismo segue, cristianismo segue, né? Outra questão, vamos falar do caminho da mão direita, né? O caminho da mão direita é o caminho mais contemplativo. Você contempla espíritos, entidades, deuses, de uma maneira mais contemplativa, mais esotérica, né? Você contempla aqueles espíritos e você está debaixo da autoridade deles. Você está sob a autoridade, sob a tutela deles também, protegido pelaquela egrégora da Umbanda, ou egrégora do budismo, do cristianismo, seja lá qual sistema. E daí você é protegido. Só que se você também não obedece às leis daquela egrégora, daquela religião, por exemplo, a Umbanda é uma religião com magia junto. Só que dentro do amor e da caridade. Você vai sofrer penas da própria lei da Umbanda. O caminho da mão direita ele é um caminho mais contemplativo. Onde você contempla, você não tem uma independência. Porque no caminho da mão esquerda você é o Deus da sua própria realidade. E você não está submisso a espíritos. Entendeu? Então, é outra visão. Caminho da mão direita. Ah, quem acredita em lei do retorno, ok. Então tá lá na Umbanda, tô fazendo certinho, os Exus estão me dizendo que eu tenho que fazer. E tá, se eu faço alguma coisa errada, que os Exus da Umbanda não querem, você vai sofrer uma pena da lei do retorno, porque você fez o que não era para fazer. A Umbanda não faz amarração, não faz isso, não faz aquilo. Não vai fazer. E você tem que obedecer ao fiel daquela... Está naquele segmento, você tem que seguir as leis daquele local, do Pai de Santo, daquela casa, do lugar onde você está, certo? Eu não sou um bandista, eu sou mago, mas estou explicando, certo? O que é o karma? O karma é a dívida, segundo ponto, né? Que você traz de vidas passadas, certo? Então, você está num sistema religioso que traz esses aspectos do karma. O karma, para nós que somos do caminho da mão esquerda, nós entendemos que o karma é uma escravidão de um Deus que estará sempre a nos escravizar e não nos dá a independência de nós termos o nosso próprio caminho. Existe o karma, mas para que você, digamos assim, mas eu quero me desvincular da lei do karma. Você terá que trilhar o caminho da mão esquerda, criar uma independência espiritual e se tornar o Deus da tua própria realidade. Esse é o caminho. No caminho da mão direita não existe isso daí. No caminho da mão esquerda, você é o Deus, é um estudo de autodeidificação. É um caminho mais luciferiano. Está atrelado também com sistemas de magias primevas, caóticas, antes da ordem da criação do universo organizado. E daí a partir do momento, mas para isso você terá que estudar muito, certo? O caminho ao qual eu sigo, eu me desligo da lei do karma e tenho uma independência espiritual para seguir a minha vontade em absoluto do que eu desejo. Esse é o caminho da mão esquerda. Lei do retorno. Como que funciona a lei do retorno? Você é da Umbanda, você segue o caminho da mão direita, contemplativo a deuses. Se você sair fazendo rituais, invocando coisas contra pessoas, você vai sofrer uma lei do retorno, porque aquela pessoa tem protetores espirituais. Você vai invocar forças contra uma pessoa e aquelas forças vão se voltar contra você. Isso ainda também você sofrerá punição, porque se você está num segmento do amor e da caridade, aqueles espíritos aos quais estão lá na Umbanda ou em qualquer outro sistema, aqueles Exus que lá estão, não concordam com isso. Se você estiver seguindo a Umbanda e ir num outro lugar pedir amarração, você vai sofrer a lei do retorno, desse choque, porque você está desobedecendo os teus próprios protetores e os espíritos que guardam aquele local onde aquelas pessoas fazem culto.
Então você é protegido pela egrégora da Umbanda, mas também sofre punição porque você desobedeceu. Então se você quer fazer amarração, isso aqui, você não deve estar lá na Umbanda, você tem que estar em outro lugar. Certo? Lei do retorno. E a lei da ação e reação, que é o quarto tópico. Lei do retorno, terceiro. Lei da ação e reação, quarto tópico. Tá, mas a lei do retorno para quem é do caminho da mão esquerda? Eu sou um mago do caminho da mão esquerda, no sistema da autodeidificação. É obviamente que eu sei que quando eu vou fazer uma magia que eu vou mandar para cima de uma pessoa, lá tem os protetores dela e vai ter um reflexo desse choque, vai voltar, certo? Mas o mago, ele tem uma mecânica, uma ciência, ele utiliza ferramentas, espadas, armas mágicas para se livrar disso e manipular esse choque dessa energia que é mandado pelos... Manda a magia para cima da pessoa, os protetores devolvem. Só que nisso, um mago de alto escalão já está preparado. E ele vai entender essa mecânica do retorno e vai manipular e se desviar disso. Porque ele tem um conhecimento para isso. Magos brancos não irão fazer magias para mandar para cima de ninguém, porque eles são magos brancos. Eles estão alinhados com a criação, o grande universo organizado. Um mago cinza ou um mago negro, ele vai mandar e ele tem uma técnica para se desviar disso. E ele se desvincula de ficar em processos de reencarnação, porque ele entende que existe um Deus que o escravizou, e ele se desvincula desse Deus, ele não está mais escravizado por nenhum Deus, ele é o Deus da sua própria realidade. Certo? Ação e reação. Lei do retorno existe? Eu entendo que existe. Mas o mago do caminho da mão esquerda, um mago que ele tem a sua vontade, ele se desvia com ferramentas, com poderes mágicos para que ele não sofra essa ação. E também, se quem encomendou o ritual dele, o trabalho, o ritual, ele vai fazer um trabalho minucioso para que ele não... para que isso não o atinja e não atinja a pessoa que encomendou. Ação e reação. Existe o reflexo da ação e reação, mas nós temos uma mecânica para diluir essas forças que irão retornar. Outra questão, quinto tópico, moralidade dentro da magia. Se você está na Umbanda, lá tem moralidade, você não pode isso, você não pode aquilo. Se você está no sistema cristão, não pode isso, não pode aquilo. Se está sobre Buda, não pode isso, não pode aquilo. Mago, feiticeiro e bruxo não seguem moralidade. Não existe moralidade dentro de magia. Mago, ele é um cientista, ele entende o processo, faz a magia, executa. Ele não segue sistema religioso. No caminho da mão esquerda é assim. Simplesmente, ele tem vontade de conseguir algo, faz uma magia, ele sabe dos reflexos que isso vai ter e ele utiliza uma ciência avançada através de ferramentas, armas mágicas para se desviar disso. Não existe moralidade dentro da magia. O pessoal quer colocar moralidade dentro da magia. Aí a magia não vai funcionar. Então, se você é do segmento da Umbanda, lá tem as leis dos espíritos lá e lá tem uma moralidade de não pode isso, não pode aquilo. Então você fique lá e não se envolva com magias pesadas, magias do caminho da mão esquerda. Caminho da mão direita, caminho contemplativo. Caminho da mão esquerda, independência espiritual. Entenderam agora de uma vez por todas? Outra questão aqui no sexto tópico é que vocês têm que fazer uma pergunta: qual sistema vocês estão seguindo? Está seguindo o sistema contemplativo do caminho da mão direita? Vai estudar, gente. Não sai falando abobrinha aí. Falta de conhecimento torna você uma pessoa ridícula. Se você não tem conhecimento, você vai sair falando abobrinha. Caminho da mão direita contemplativo. Você está debaixo da autoridade de espíritos que seguem o amor, a caridade, lei do retorno, isso e aquilo. É protegido pela egrégora, que é o agrupamento de forças espirituais que você alimenta junto com os outros fiéis, aquelas forças espirituais que estão suspensas no astral. E se você não obedece os espíritos aos quais te protegem, você também sofre uma punição. Certo? Por exemplo, na Quimbanda luciferiana, os espíritos trabalham mais independentes, esses Exus, sem essa de lei do retorno, isso e aquilo, eles estão livres para executar a magia. Tá? Então você tem que entender qual sistema você está seguindo. Se você está seguindo o sistema
da mão direita, que é o caminho contemplativo, siga lá e seja obediente. E não vá querer fazer feitiçaria para ninguém que você vai sofrer punição. Certo? Outra questão, estudar. As pessoas têm que estudar. O mago, ele é um intelectual, ele estuda. Já na época medieval, os magos, eles se trancavam, estudavam, faziam experimentos. O mago, ele experimenta coisas, ele faz testes para pôr aquela magia à prova. Fazendo esses testes, ele irá ver se tem resultados. Ele é um estudioso. Você coloca uma imagem do mago aí no Google, você vai ver ele estudando debaixo de livros. Isso é um mago. Ele é um intelectual do espiritual. Ah, mas foi iniciado pelo um sacerdote. Não, aí cultos primitivos, culto da África, isso e aquilo, veio um sacerdote que ensinou o outro até chegar no Brasil. Coisa que eu também não acredito, que até esse culto chegar aqui, ele já foi muito deturpado. Então os próprios sacerdotes aqui já criaram novos cultos também. Começar pela Umbanda, que fez uma fusão com crenças católicas e crenças africanas, certo? Se eu cultuo Exu, cultuo, mas dentro de uma quimbanda mais independente luciferiana, retirando esses espíritos de crendices e ligação com conceitos que limitam esses espíritos de trabalharem em comum acordo comigo, certo? Está respondido. Outra coisa, merecimento. Uma pessoa me perguntou, você acha que você tem merecimento disso, disso e daquilo? Se você está seguindo o caminho da mão direita, onde aqueles espíritos, Exus, pombagiras, ou um culto da mão direita, contemplativo, onde você está sob a lei de Cristo, do amor, da caridade, sistema búdico, ou um outro sistema, até mesmo islâmico, que segue lá as suas leis, né? Você vai seguir as leis e aquela egrégora que responde naqueles deuses, naquele culto, irá ver e determinar se você tem merecimento. Para mim, no meu sistema, não existe isso. Eu sou um mago do caminho da mão esquerda. Eu faço um trabalho de autodivinização do meu ser, autodeidificação. Eu sou o Deus da minha própria realidade. Aí uma pessoa me perguntou, você tem merecimento disso, daquilo? Bom, primeiro ponto, existem propostas as quais eu tenho na minha vida, de ter as coisas as quais eu quero. Para você quer ter uma casa luxuosa, não sei não, o outro quer ter morar num apartamento. Eu não quero morar em apartamento e talvez não irei querer o que você quer. Mas as coisas as quais eu quero, eu invoco, faço magias e vou atrás de conseguir, através do processo de magia, o que eu quero. Não acredito em merecimento. Eu acredito que a minha vontade, através da magia, será atendida pela minha vontade, fazendo processos de magia. Um mago, ele tem um poder, ele tem um conhecimento intelectual, um conhecimento intelectual, matemático, supraintelectual e espiritual. Eu executo a magia, escolho o objetivo do que eu quero e faço magia para conseguir o que eu quero. Não acredito em merecimento. Merecimento é o que eu desejo, a minha vontade será atendida em absoluto. No caminho da mão direita, você está debaixo da tutela, sendo protegido pelaquela egrégora, Umbanda, contemplativo, sobre a lei daqueles espíritos, né? Budismo, cristianismo, se você é evangélico também, então você tem que seguir as leis. E daí, se você tiver um merecimento dentro da visão daquela egrégora, daquelas forças espirituais, ou na Umbanda, pela visão daqueles espíritos que seguem as leis daquela religiosidade, daquele culto, aí se você tiver merecimento na visão deles, você irá conseguir o que você quer. Como eu sou um mago, eu faço magia sem moralidade e executo a magia e a minha vontade será atendida em absoluto. Ok, pessoal? Eu sou o mago príncipe do Oriente, eu estudo os mistérios do duplo do Ka egípcio em fusão com os mistérios do Deus oculto, através dos estudos da elevação, do contato com o Deus oculto que está inserido em mim, nessa fusão
com os mistérios do duplo do Ka egípcio, através do sagrado anjo guardião, como muitos chamam, mas no meu caso é o Deus oculto, né? Elevando a minha iluminação do meu poder pessoal para praticar a magia e manipular essas forças a meu benefício e das pessoas às quais pedem os meus rituais. E em fusão também com os mistérios da Cabala e Cabala invertida, a Cabala clifótica, a árvore da morte. Sou o Mago Príncipe do Oriente, desejo que vocês sejam cada dia mais pessoas inteligentes estudando a espiritualidade para que vocês consigam as coisas na vida de vocês. Até o próximo vídeo, espero que vocês consigam tudo o que vocês desejam através de uma magia real, com poder real. Até o próximo vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado.